Danilo, que loucura é essa, né? Que país estranho é esse em que, ao mesmo tempo, na última quarta-feira, nós tivemos um Xandão derrubando um X, através de uma intimação no próprio X, sem nenhuma validade legal. Sendo que o maior inimigo do Xandão, ou o maior suposto inimigo do Xandão, que é o Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo está negociando com o próprio Xandão o uso de uma manifestação para obter um tipo de beneplácito, para salvar direitos políticos dele, ou não ser preso. Enquanto a mesma família do Bolsonaro cede para o picareta do momento, que é o senhor Pablo Marçal, que agora é o queridinho da direita. Pablo Marçal que ainda tem que confirmar sua participação na manifestação, porque ele quer suceder o Bolsonaro, mas ele não quer suceder as crises e os problemas do Bolsonaro, então ele não sabe se ele quer brigar com o Xandão, né? Obviamente o chefe do Pablo Marçal, no partido dele, que é o senhor Léo Avalanche, ele está muito preocupado em manter as boas relações com o Xandão, dado que ele faz áudios comentando como ele salva, por exemplo, membros do primeiro comando da capital, através dos contatos que ele tem com a própria Suprema Corte. E, por fim, tudo isso é coroado pelo hino do Brasil, tocado com uma nova língua, né, que é o hino Desfiles, no meio da campanha do Boulos, que tinha a presença do presidente da República, Lula. O que fazer numa situação dessas, Danilo? Fudeu? Cara, primeiro de tudo, você começou se desculpando pelo atraso aí, falando que sua característica de se atrasar é uma característica ruim em outros lugares, mas aqui é boa, tá? Se você adotar a característica de aplicar golpes também, quem sabe você não dispara aí nas próximas pesquisas, né? Então, é sempre bom ter esse conjunto de características de brasileiro aí, isso é de menos. Agora, você vê que o diagnóstico é que a família lá a família real, né? A família real está de 4 para todo mundo, né? Tá de 4 pro Xandão, tá de 4 pra Marçal, qualquer um que chega leva, né? Qualquer um que chega leva. E é os caras que são os caras que querem salvar o Brasil, viu? Os caras que querem salvar o Brasil. Quem chegar leva, né? Hoje, uma das coisas que eu disse no Twitter, que eu fico muito puto, é quando eu vejo a família Bolsonaro. Meu Deus! Olha o STF. Primeiro que quando eles falam em STF, parece que só existe o Xandão no STF, né? Você não vê eles bravos com nenhum outro membro do STF. É como se o Xandão fosse o STF. Aquele cara que o Bolsonaro abraçou na foto, parece que tá tudo bem com todo mundo, né? Então, aquele cara que tem o Bolsonaro abraçando não é STF. STF hoje é o Xandão, mas tudo bem. Aí você vê, os caras vão lá, o Xandão, vocês têm que derrubar o Xandão, vocês têm que derrubar o Xandão. E quem tá falando isso pro povo são as pessoas que foram eleitas para representar essas pessoas. Olha o nível que chega, que a família Bolsonaro acha que a população tem que ser subserviente a ele. Porque quem não for subserviente à família Bolsonaro é um traidor, e não o oposto. Então, veja bem, o Eduardo vem aqui em São Paulo, me dá voto aí, que eu preciso receber um puta de um salário lá em Brasília para representar o povo. A hora que a treta aparece, a hora que a pica entra, eles falam, povo, me representem aí. Vai lá e resolve a treta. Aí o povo vai lá e resolve a treta. Sabe o que aconteceu com quem foi lá e atendeu o chamado da família em Rio de Janeiro? Foi preso. Você viu que depois que o Bolsonaro falou? Sim, dos bobos da corte? Os bobos que estão aí, que vieram. Ele tava lá em Miami, na Disney. Então é isso que acontece. Os caras pedem voto para ser senador, os caras pedem voto para ser deputado, porque eles dizem que sendo senador e sendo deputado, eles vão representar o povo e livrar o Brasil da tirania. A hora que a tirania está acontecendo, eles falam pro povo, eles não falam nada. Eles não vão lá xingar diretamente, porque as poucas vezes que o Eduardo tentou falar alguma coisa pro Xandão, logo em seguida ele pediu desculpa, é só você dar um Google. Né? Aí eles não falam nada da tal da tirania, mas ficam cobrando o povo, vão pra rua, vão resolver o assunto. Meu amigo, quem está sendo pago para resolver o assunto é o senador, quem está sendo pago para resolver o assunto é o deputado. Eles representam essas pessoas. E quando essas pessoas atendem o chamado deles, elas terminam presas, se fodem, e aí o Bolsonaro vai para Disney e fala, eu não tenho nada a ver com isso não. Isso aí era um monte de bobo da corte que estava lá. Então o Brasil está perdido, não é à toa que qualquer golpista que chega aí repetindo meia dúzia de clichê conservador, ganha pra ele o gado. Todo mundo perdido. Sim, é um pouco assustador isso, porque é um ciclo que se repete sem fim. Eu postei um meme no Twitter, acho que vai ser meu último a ser postado, que basicamente é o ciclo, né? STF pune alguém. Bolsonaro faz um acordo lá com o STF.
Bolsonaro reclama do acordo com o STF. Bolsonaro manda outras pessoas atacarem o STF. Aí o STF pune alguém. E você fica rodando nesse ciclo. Porque nesse instante, olha só a sacada. O STF está nos punindo. E agora o Bolsonaro está reclamando, e enquanto faz ele próprio um acordo. Ele está hoje tentando fazer um acordo sobre uma manifestação que vai acontecer no dia 7 de setembro. Isso. Já é o quarto 7 de setembro seguido que o Bolsonaro se apropria da data para fazer um ato em relação à imagem dele, né? É uma ideia de vincular a imagem do Brasil a dele. Em todos esses eventos, o que há um culto de personalidade. E mesmo agora, quando não teve ato em 7 de setembro, todas as manifestações contra o STF, era proibido falar do STF, e o máximo que eles falavam era viva o mito, viva o Bolsonaro. Era uma manifestação de culto à personalidade dele. O próprio Bolsonaro, na última manifestação, se eu não me engano, vocês podem dar um Google aí e me corrigir se eu estiver errado, se não me falha a memória, na última manifestação ele aparece falando, pessoal, não é para falar de impeachment nenhum, é uma manifestação de patriotas, não tem nada a ver com a STF. Ele mesmo aparece na véspera e arrega. Agora ele tá arregando que ele tá vendo se vai. Sim. É sempre isso. Sim. E aí o que estão comentando, sim, é que ele tentou puxar um acordo agora, né, com um Xandão do tipo, ó, eu tiro você do nome da manifestação e ela fica uma manifestação de caráter mais eleitoral, tá? Mas o que eu ganho em troca? O que a gente trabalha aqui? E conhecendo a lógica do Xandão, o Xandão não vai ceder, o Xandão, ele é um maluco, meio psycho, ele falou, cara, eu vou dobrar a aposta com vocês, né? Eu vou dobrando, até ver onde vocês vão aguentar. E a sacada especialmente a sacada do Bolsonaro é que ele usa os outros pra sofrer a punição, ele nunca sofre a punição pelos atos dele, então é sempre um outro, e a turma dele entendeu a lógica, né? Porque você citou pra mim a parte que é principal. Existem pelo menos 20 senadores que dizem defender o mito lá no Senado Federal. Esses caras são pagos, eles têm um mandato de 8 anos, Danilo. São 8 anos, não é 4, é 8 anos. Eles nem estão preocupados com a próxima eleição. Eu tô falando nada. No máximo uma nota. A mordaça, estamos com a censura. Escuta, mas não é assim que se faz política, ué? Se você tá com um problema institucional, a primeira camada não é institucional para resolver, mas o que o Bolsonaro faz, ele usa as pessoas na rua, ele usa aquelas velhas que ninguém vai ver os pormenores. Ninguém vai parar e vai lembrar que o Bolsonaro não tá nem aí pra censura, ele tá pouco se ferrando. Porque a primeira censura que o STF cometeu aí foi quando foram lá e impediram a Cruzoé. Sim, começo de 2019. Dane-se, tá tudo bem, não foi com eles. Sim. Aí vem ele mesmo, quando tem desavença, ele pega aí e manda o Aras, que tem matéria disso. É só vocês dar Google. Tem empresário bolsonarista mandando o Aras, pedindo pro Aras me prender, e o Aras subindo o pedido de prisão para mim pro STF. Por que eu fiz de errado? Eu critiquei o mito. Sim. Então, a grande verdade é que não é que esses caras são irritados ou putos, eles não gostam de censura. O que eles não gostam é que eles não estão no comando da máquina que censura. Sim. Esse é o grande problema para eles. Então, eles usam as pessoas. Vocês vão pra rua pressionar o Alexandre de Moraes, vão pressionar o STF, né? Aí depois, a hora que dá merda, eu vou pra Disney e falo, eu não tenho nada a ver com isso aí não, isso era uma manifestação patriótica. E no outro lado, lá, ele tá lá negociando com o cara. Então tá tudo... as pessoas não vão parar pra ver os pormenores. Aliás, esse é o grande problema do brasileiro, viu, Renan? Ninguém para pra ver história de ninguém. Tá? Ninguém para pra ver história de ninguém. Nem pro bem, nem pro mal. O que vale pro brasileiro é o stories do dia, a manchete do dia. O que define a história do Brasil é o que está sendo comentado hoje no Instagram. É o que está sendo comentado hoje e eu explico. Sei lá, ninguém vai parar para pensar no histórico que, sei lá, eu, você, outras pessoas têm de combater uma linha autoritária. Não. Porque no dia é quem está dizendo que faz isso é que vale. Então você pega um cara igual o Kim, que é um cara que tem história, que é um cara que... Eu não tenho problema, cara, raramente vocês vão ver eu puxando o saco de alguém que tá na política. O Kim, eu tenho feito isso com frequência. Porque eu acho, por exemplo, o Kim é um cara que já passou um tempo, que ele já tem anos ali trabalhando e que não se desviou e se manteve coerente. Então hoje, assim, eu tenho... Você vai pro Kim, o Kim não é um cara que fica preocupado em fazer corte, em imitar e lacrar. O trabalho dele é superior a qualquer outro deputado. Ninguém liga. Aparece um cara do nada fazendo o corte do dia, esse é o salvador da pátria. O brasileiro tem a memória curta. O que vale pro brasileiro é o que hoje está sendo dito, é o que hoje está sendo comentado. Você é tão grande
quanto o hoje. O hoje passou, se você não fizer igual, você tá ferrado amanhã, que ninguém lembra. Ninguém lembra da sua luta, ninguém lembra de onde você foi. E o Bolsonaro joga muito bem com isso. Quem tem uma máquina dessa joga bem com isso, né? Porque o brasileiro não vai lembrar da foto do Bolsonaro abraçando o Toffoli, do Flávio Bolsonaro com o Alan dos Santos dizendo que não é para fazer CPI da Lava Toga. Eles vão lembrar hoje, se hoje as redes sociais disserem que existe uma tirania hoje e a manifestação é amanhã. Então, essa é a narrativa comprada. Ninguém vai ver o histórico de como isso chegou aqui, de como que o Bolsonaro soltou o Lula, de como que o Bolsonaro fez acordo para livrar o filho, de como a família Bolsonaro impediu a CPI da Lava Toga, junto com Alan dos Santos e companhia. Ninguém vai pesquisar. Ninguém. Então você tem os cínicos que sabem disso e ficam disparando coisas de hoje, a narrativa do dia, pros velhos, pros mais alienados que não sabem de nada. E é assim, velho. É assim que é feito política no Brasil, com o que está sendo dito hoje. O amanhã não importa. O brasileiro não liga pra história. É uma lógica do entretenimento mais raso possível. É uma lógica de política de cortes de redes sociais. Porque eu já vou chegar na consequência direta disso. O Bolsonaro, então, ele passa a ser um entretenimento meio velho e cansado. E aí aparece alguém no lugar dele, pro mesmo público que ele, que passa a oferecer um entretenimento mais interessante. Que é a nova onda da direita, que é o condenado, o enganador, o psicopata Pablo Henrique Costa Marçal. Ele chega no público do Bolsonaro, ele sequer faz críticas ao Bolsonaro. Ele basicamente fala, eu sou um entretenimento superior ao Bolsonaro, e aí ele entrega essa coisa diária que você falou, que aliás só um micro comentário sobre isso. Você acabou de descrever o comportamento, na verdade, de animais que não trabalham com memória, eles vivem no presente, né? Então, um animal tem um processamento de dados e ele lida com a realidade no eterno presente. Ele tá ali, ele tá vivendo aquilo, sempre no presente, com essas intenções, então ele é pego sempre por gatilhos instintivos, né? Então, tô com fome, tô com sede, tô com medo, tô com raiva, vou brincar. Isso seria uma lógica do animal. A gente, como sociedade, a gente tá se acostumando a uma cultura baixa, e essa cultura ao mesmo tempo ela se mescla com a cultura das redes sociais, com a lógica do algoritmo que é sempre de momento. Me parece que a gente começa a ficar refém de um método e a gente não sabe nem como escapar disso. Joga a bola aí pra você. E essa sucessão maluca? Agora falando do novo nome, o novo salvador do mundo da direita, que é o Pablo Marçal, é o que eu tinha acabado de dizer, né? Como, por exemplo, o brasileiro não liga pra história, seja pro bem ou pro mal. Então, por exemplo, ninguém vai parar para analisar qual foi a luta que a gente teve muito tempo sozinho, eu muitas vezes individual, você individualmente também com o movimento que você lidera com a MBL, eu aqui na minha individualidade, na minha independência, ou que ninguém para ver o que nós fizemos aqui, qual foi a resistência que a gente teve. Se a gente não embarcar na narrativa do dia, automaticamente a gente já está do outro lado, a gente já não vale nada a nossa história. Ninguém para ver, repetindo, o que o Kim fez ou faz. E por que ele merece credibilidade o seu voto. Isso pro mal, pro bem, olhando alguém que fez o bem. E olhando alguém que faz o mal, também tira muita vantagem disso, porque ninguém para ver como que o Pablo Marçal enriqueceu. O que ele fazia antes. Qual é a índole primária desse cara, qual é o modus operandi. Não importa a história regressa, nem de quem faz o bem e nem de quem faz o mal. Ninguém vai parar para ver. Você só vai parar para ver o que está sendo falado hoje, aqui e agora. E se você entregar a narrativa aqui hoje, aqui e agora, você quer, você leva. Por isso que o Brasil é o país do povo que se acha esperto, mas é o povo mais enganado que existe, cara. É o paraíso do estelionatário. Sim. Porque o estelionatário, ele precisa que você acredite agora nele. Amanhã ele vai virar as costas, ele não vai nunca mais vai aparecer. Ele vai lá sentar com o velhinho do banco, ele vai roubar, ele vai passar uma puta de uma conversa pro golpe do Pix, o velho faz o golpe do Pix e nunca mais ouve falar no cara. Esse é o modus operandi. O Brasil é o paraíso do estelionatário, porque a pessoa mais fácil de cair em golpe é quem não se importa com o passado de ninguém. Então, essas são as pessoas altamente manipuláveis, não é? Ninguém hoje, as pessoas compram a narrativa do dia, basta ser emplacar, basta você lidar com números, basta você ser, o que é uma característica muito primária. Tipo, o brasileiro é impressionado com números. Enche ele de imagem, enche ele de coisa que ele compra a ideia. Sim, o brasileiro é um povo estético, repete, que é o suficiente para ele comprar a ideia. Não vai ter uma visão analítica. Se esse cara no passado
fez boas coisas ou fez mais... Será que eu não posso ter uma visão analítica de ver o histórico de um cara e de outro, entender qual é a índole dele? E dessa maneira eu me entregar e confiar e tudo mais? Sabe que, por exemplo, o Kim é meu amigo, cara. Eu fiquei anos sem... Hoje eu endosso o Kim porque eu analisei, eu pude ver que o cara entrou lá, fez e continua sendo íntegro e coerente, né? A minha simples amizade com ele nunca fez eu parar e endossá-lo cegamente. Hoje eu endosso pelo trabalho. E da mesma maneira eu analiso outras pessoas, como eu, por exemplo, não gosto do Pablo Marçal, porque você analisa o passado do cara, você analisa como o cara chegou aqui, e sinceramente, não interessa o que ele fala hoje, porque hoje, quando você quer o poder e você tá no desespero, você fala qualquer coisa. Você fala qualquer coisa. Você fala, eu te amo, pra comer a mulher. Depois que você comeu, você... É o tipo de canalha que fala que eu te amo, nós vamos casar e ter filho, porque quer comer. Depois que você comeu, eu falei isso? Nunca. Veja bem, cuidado aí. Era do momento, imagina. Tipo, o cara foi lá e falou, quem achar um processo aí meu, eu devolvo, eu dou 1 milhão e saio da candidatura. Os caras acham 10. Não, mas não vale, eu tava brincando. É assim que o cara age. Eu não tenho confiança em quem não tem palavra, cara. Mas a lógica própria da política, nessa questão da que deveria ter, que é a ideia da honra, né? Não existe honra. Assim, e eu vejo que não existe honra, porque se honra é a palavra dada, é o cumprimento da tua... Ser homem é isso, né? A ideia de hombridade é a sua capacidade de manter sua palavra e manter os compromissos que você firmou, né? Isso é a capacidade de você ser homem. Aí eu olho o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos dias, assim, por exemplo, que fizeram com o Tarcísio, por exemplo. O Tarcísio é um político que acabou, pra gente entender assim. O Tarcísio era considerado o favorito das eleições de 26. Hoje ele é um político morto, porque o Pablo Marçal ganhando, ele é o candidato, e o Tarcísio, no máximo, consegue uma reeleição para governador, puxando o saco do Tarcísio. Jogaram o cara na linha de frente, enquanto o Nicolas ficava lá dizendo que ia fazer um acordo do Pablo Marçal pra aparecer de bonitão. Carlos Bolsonaro... Primeiro ele ia falar que não ia se meter, ele era o isentão. Quando ele viu, o corajosão foi o seguinte... Ele viu que tava tendo um racha, eu não me meto, nossa, eu não sou nada a ver, não tenho nada a ver com São Paulo. Ele também não tem nada a ver com Dubai quando era vereador em Belo Horizonte, mas ele vai com dinheiro público e vai. Mas tudo bem. Eu não tenho... Aí quando ele vê que o racha tá pendendo já, que tá todo o bolsonarismo se rendendo ao Marçal, aí ele aparece e não é mais isentão. Aí ele negocia que na verdade, vamos falar, o Nicolas deve estar doido pra família Bolsonaro enfraquecer, né? Porque ele mesmo tem as ambições dele. E sabe que enquanto a família Bolsonaro for forte ali naquele núcleo, ele é só um mascotinho dos caras, né? Então ele também deve ser doido pra enfraquecer os caras ali, enquanto finge que é amigão, né? Game of Thrones, né, cara? Total. E é um dando tiro nas costas do outro, até que você cria um novo arranjo. O arranjo que eu tô comentando muito é assim, é o arranjo do... O herói agora é o Marçal, e o Bolsonaro fica na posição do mentor, né? Aí o Marçal finge que recebe mentoria do Bolsonaro. Olha, ele me deu umas dicas aí. Ele sabe como governar o Brasil. Vou ouvir ele. E aí o Igor ontem falou pra ele no Flow assim, mas se o Bolsonaro for candidato a presidente, você vai respeitar ele. Uai, se ele recuperar o direito político dele, com certeza eu respeito. Isso, vai respeitar. E não vai trabalhar pra que ele não recupere os direitos políticos, imagina. Ele vai ficar torcendo pro Bolsonaro recuperar os direitos políticos dele. Esse negócio de adular o Bolsonaro foi o jeito que Cara, quando você trabalha falando... O grande trabalho do cara é falar para pegar dinheiro dos outros. Eu falo o que for preciso para você comprar meus cursos, ou meus livros, ou a minha falácia aqui. Eu falo. O que você quiser ouvir, eu falo, desde que você me dê o dinheiro. E isso faz parte da estratégia de um cara que enriqueceu fazendo isso, certo? Ele fala o que precisa para ganhar os bolsonaristas. Então, se hoje o que precisa falar é que o Bolsonaro é o capitão e ele ama o capitão, ele fala. O capitão é meu guru, ele fala. Amanhã, do mesmo jeito que hoje ele fala, eu não falei não que quem achar processo eu retiro minha candidatura e pago 1 milhão. Eu nunca falei isso. Eu não sei se é exatamente essas palavras dele, mas foi alguma coisa assim que ele falou, não foi? Quem achar um processo meu, eu vou compensar fazendo alguma coisa. Não lembro se é retirando a candidatura ou pagando 1 milhão. Acho que foi uma coisa dessa. Aí o cara acha e ele fala, não, mas eu falei brincando. Amanhã, quando cobrarem do cara, ele fala, eu falei brincando. Sim. Não foi bem isso. Igual a aposta que ele fez, o Kim, que a gente não ia conseguir montar um partido. Ele disse que pagaria 500 mil reais. Ele apostou os 500 mil reais com o Kim. E, assim, nós vamos conseguir montar um partido. Então, eu tô curioso. Você acha que vai pagar?
Eu tenho certeza que não, cara. Ele vai falar, eu tava brincando. Uai, é brincadeira? Mas veja bem, pega com missões Nunes. não tá escrito partido, tá escrito missões. Eu vou te ensinar o que é um partido. Um partido tem que ter o P no nome. Partido Missões. Como não tá escrito? Mas só idiota que acredita num cara desse, cara. Mas você já viu a argumentação que foi passada pra turma dele sobre o caso do Guilherme Boulos? Ele falou, quem disse que ele mentiu? Ele disse que um Guilherme Boulos usava pó, entendeu? Mas exatamente. Mas essa é a síntese do estelionato. Essa é a síntese do estelionato. É por isso que nessa ocasião específica, cara, o que eu disse lá no Instagram, que falaram que eu defendi o Boulos, na verdade, o que eu tô defendendo é um mínimo de honra em política, porque o Boulos é um cara que você não precisa mentir que ele cheira pó, porque ele faz coisas piores que cheirar pó. É lógico, exatamente, cara. Pelo amor de Deus, você tem um cara que apoia um ditador que mata pessoas na Venezuela, você tem um cara que invade casa, pratica praticamente terrorismo urbano, e você precisa fingir, olha, você é tão mintomaníaco, você precisa tanto da mentira, que você é incapaz de atacar o seu adversário usando a verdade, mesmo se a verdade for pior que a mentira que você inventou. Exato, e o Boulos é um sujeito que se preparou para as eleições sabendo que ele ia apanhar muito pelo histórico dele. E agora, a última pesquisa Quest, o Boulos subiu 3%. Estranhamente o Boulos subiu 3%. E o Boulos agora tá. A estratégia de falar que é um bolo, que ele é basicamente muito bonzinho, muito fofinho. Ele tá lá se vitimizando, foi no Roda Viva, quase chorou ali, falando da filha e tal. Isso, é assim, cara, que quando malandro alimenta malandro. Malandro alimenta malandro. Danilo, eu tô por você aqui, porque você tem pouco tempo, né? Você tem que sair. Tem 5 minutinhos, tem que sair aí, mas tá de boa. Não, então assim, te mandar a última nesses 5 minutinhos, então. Perguntar pra você. E aí, cara, assim, vamos supor que o cenário nosso seja derrubada do X, troca de guarda na direita, ou seja, temos um novo rei, né? O rei Pablo Marçal, o rei do Pequim. E aí, velho, como você vê essa porra? Como é que você acorda e fica animado em trabalhar e tal, cara? Porque eu confesso que muita gente, o Arthur tá assim, todo mundo dá uma puta que pariu, o que eu tô dando murro em ponta de faca nessa porra, né? Eu fico me animando, porra, tô montando partido, revista e tal, mas confesso que tem momentos que você se sente um otário, cara. Quero a tua opinião. Assim, cara, eu tenho, se você me permitir, eu falo de um veículo que eu escrevo aí, que é o Não é Imprensa, e algumas, que quem quiser, seria um prazer recebê-los lá, nãoeimprensa.com.br, e é recorrente que eu escrevo lá o desânimo com que eu acordo no Brasil, porque às vezes eu acordo desanimado e eu não tenho vontade de escrever. Porque a gente vive é a mesma coisa, cara. É todo dia. O Pablo Marçal não é o fim, amanhã vai aparecer o outro Pablo Marçal. Óbvio. É aquele filme da marmota, sabe? Que o cara dorme. Isso. Então, cara, tudo se resume pra mim o Brasil ser um ambiente fértil para esse tipo de coisa cansativa e mal, porque é mal. O Brasil é um país que a gente má, às vezes não, quase sempre tem muito mais êxito do que quem tenta fazer as coisas direito. Porque o Brasil é aquilo que a gente está conversando no início, não tem memória. O brasileiro não se baliza pela história pregressa de quem hoje aparece messiânico. O cara não vai lá ver. O brasileiro diz que é esperto. O brasileiro é esperto. O Brasil tira vantagem. A grande verdade é que qualquer um tira vantagem brasileiro. Porra. Porque o brasileiro, ele não para. Quem vier e contar a história hoje leva. Hoje quem está contando a história é o Pablo Marçal. Ninguém vai lá ver a vida pregressa do cara. As pessoas ficam com a versão... Chega agora aqui, repete chega alguém que nunca viu, dá um banho no cara, põe um terno no cara, manda ele repetir 5 clichês conservador, cristão, liberal. E se o cara for bom de dar golpe, é o suficiente para ele ser um novo herói, cara. O Alexandre Frota. O Alexandre Frota foi literalmente isso. O Alexandre Frota fez isso, cara. Ele era um herói conservador. Exato, então... cara. É o discurso do dia que vai. A mesma coisa vale pra esquerda também, tá? Pinta o cabelo de roxo aí, deixa o sovaco peludo e repete meia coisa pra militância, que militância quer ouvir. Você também vira o herói da revolução no outro dia. Então é um terreno muito fértil pra enganar otário, o Brasil. É uma pena. E aí, velho, quando você tem um país assim, quem que sobe no trono, no Game of Thrones? Sobe isso aí. Um país que quer construir
Um país que se constrói com educação, com cultura, com bons valores, que quer plantar, que quer crescer, fazendo bons negócios, vai procurar alguém assim. Agora, um país de gente que quer enriquecer rápido, que quer enriquecer em 5 horas fazendo um curso de coach, vai colocar um coach no trono mesmo, cara. Exatamente. Um país que quer trabalhar procura outro tipo de gente. Um país que quer ter honestidade procura um outro tipo de gente, outro tipo de discurso. Um país de pessoas que quer fazer um curso e ficar bilionária, vai pôr um coach no trono. Sim. É isso. Danilo, muito obrigado. Ó, valeu. Fenomenal você ter vindo aqui, maravilhoso, começamos o programa muito bem. E assim, de alguma maneira, tente não desanimar com esse cenário horrendo do Brasil, cara. Isso é muito importante. Vamos nessa. Como diria o seu grande ídolo, a luta continua, companheiro. Falou, Danilão. Valeu, meu velho. Obrigado.